Oi, oi, boa tarde. Me chamo Naimara Azevedo, sou coordenadora geral e idealizadora do projeto Afrotonizar. E hoje eu estou aqui muito feliz, muito honrada aos ancestrais e a todos que puderam participar dessa trajetória. A gente está chegando em um ponto do nosso encontro, da nossa encruzilhada, que é o começo. Eu sempre falo que é o começo, porque a gente sempre está descobrindo, experimentando, então é sempre um começo, recomeço e de muita coisa que ainda está por vir. Eu queria agradecer a Adu, a curadora do Afrotonizar, produtora criativa. Queria agradecer a Iajima, a gestora de comunicação, a Stephanie Souto, produtora executiva do projeto, e a todos os participantes. São muitos, não dá para falar o nome de todos aqui, mas todos sabem quem são e quanto são importantes para mim, o quanto foi importante nesses mais de 5 meses de trajetória, né? De encontros, de descobertas juntos, o quanto foi importante a construção dessa rede, o fortalecimento dessas narrativas, descobrir outras possibilidades, né, de contar as nossas histórias ou de imaginar as nossas histórias a partir de espaços seguros, né? E o Afrotonizar, ao longo desse tempo todo, foi um lugar onde a gente pôde se encontrar para trocar segredos, conversar sobre coisas, particularidades, subjetividades, e isso é muito importante, né? Falar para além das nossas dores, falar das nossas curas. E o Afrotonizar tem sido isso. Então, eu queria agradecer a todos os pesquisadores, intelectuais, artistas que colaboraram, desde a identidade visual, às atividades das oficinas. E hoje a gente vai ficar, eu deixo vocês, me despeço com muito carinho, muito feliz, muito orgulhosa desse encontro entre duas pessoas que eu amo muito, que eu admiro muito, que fazem parte das minhas referências intelectuais, mas também afetivas, pessoais, que são Cynthia Guedes, professora Cynthia Guedes, e artista incrível, minha amiga conterrânea, J. Mombassa, nessa conversa incrivelmente sensível, potente, que eu acho que vai reverberar na eternidade, né? Na nossa eternidade, que enfim, são as nossas estratégias, são as nossas fugas, são os nossos caminhos, são as nossas travessias, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante e se atravessarem, se permitirem atravessar por essa conversa. E também a gente está lançando o catálogo, né, com as obras dos artistas que participaram do laboratório, né, do Afrotonizar Lab durante esse tempo. Fica no site afrotonizar.org. Seguem lá, entra lá no site, confere tudo. São mais de 10 artistas, são 16 artistas com a potência de narrativa, de criação única, singular, que eu espero também que vocês possam compartilhar, ver o que esses artistas estão produzindo. E é isso, somar, potencializar as obras, as produções de artistas, intelectuais negros. E é esse o nosso movimento.
Esse projeto é um projeto financiado pela Audi Blank, né? Ele foi realizado nesse tempo difícil de pandemia, mas a possibilidade também de unir, agregar pessoas de vários lugares do mundo faz a diferença, né? Nesses tempos difíceis. Conhecer pessoas, conhecer outras possibilidades de narrativas de outros territórios faz a diferença. Então é isso. Agradeço vocês demais e fiquem com Cynthia Guedes e J. Mombassa. Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, estou muito feliz. Obrigado, Naimara e a Fotonizar pelo convite, de estar tendo essa conversa com uma grande referência e também com a grande amiga, que é a Cynthia Guedes. É, e aí, nos preparativos da conversa, a gente conversou um pouco sobre respiração, ar, para poder começar a flertar com a dimensão elemental, né? Da nossa experiência, da nossa forma de presença no mundo, né? E aí eu fui puxada para uma memória afetiva é, bastante forte, assim, entre nós, né? Que é o momento que eu tive uma crise de asma no ano passado. E eu estava num contexto em que eu estava, enfim, estava meio complicado ter acesso total a todos os, né, aos regimes de saúde, né, que existem no mundo, e eu estava precisando muito conversar com pessoas que têm experiência para tocar e tal, e conversar com você, Cíntia, foi um negócio foi muito bom, assim, porque você vinha muito pontualmente falando da experiência, né, da relação com o ar, né, da respiração, apontando para umas coisas muito assim que me ajudaram muito a entender o meu corpo naquele momento, e entender as possibilidades de respiração do meu corpo naquele momento, e de que modo eu precisava, a partir dali, começar a observar e a cuidar melhor da minha relação com a respiração, e trabalhar isso, né? Tanto no sentido da minha saúde objetiva em relação à crise de asma que eu estava experimentando, quanto para além disso, né, no sentido mais amplo mesmo do que significa respirar nesse mundo, do que significa o acesso ao ar. E é claro que, é, pensando nessa memória, não tem como separar ela do momento político, na verdade, desse momento político que é o ciclo político no qual a gente se encontra há alguns séculos já, Uhum. né? Que é o contexto da inviabilização da respiração preta, é o contexto da perturbação, né, das políticas do oxigênio no planeta com a invasão das terras nativas e todos esses processos que estão ligados, né, a essa afirmação que no ano passado se tornou particularmente forte, que é eu não posso respirar. E eu também estava lembrando de uma coisa que eu encontrei num livro da Christina Sharp, chamado In the Wake, que é o momento em que o Fanon, né, o momento em que a Cristina Sharp está discutindo a questão da respiração, está discutindo a questão do ar, está discutindo uma mitologia branca em torno da ideia de que os corpos negros tinham pulmões deficitários, né? Essa era a ideia que era corrente, né, enfim, né, no momento, né, da brutalidade total do sistema da plantation nos Estados Unidos. E a frase do Fanon é alguma coisa mais ou menos assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Fanon fala, isso nos anos 70, ele fala, nós nos revoltamos simplesmente porque, por uma variedade de razões, nós já não podemos respirar, né? E aí, o que conecta com a experiência encarnada, né, de ter asma, conecta com a experiência encarnada de viver diante desse mundo profundamente antinegro, anti-indígena, né? E ante várias formas de vida e de respiração que são importantes para a gente. É, mas conecta também com a nossa relação fundamental com esse elemento, né? Com o elemento que é o ar primeiro, mas com o elemental de alguma forma, né? Com os elementos. E é isso, eu achei que esse era um bom start para gente começar esse papo, entendendo que ele vai levar a gente para lugares que vão surpreender até nós mesmos. Mas é isso, eu queria começar um pouco com essa digressão sobre ar, respiração, asma, políticas raciais, políticas do corpo, etc, etc. Eita. Primeiro, obrigada também por esse convite, Nai.
Bom dia, Darwin também, que está aqui com a gente. E eu estou muito contente de fazer essa conversa contigo, Jota, porque você é uma referência, é uma grande amiga. Eu acho que a gente nunca teve uma conversa pública, né? Embora a gente converse muito. E nossas conversas, elas são desse lugar mesmo também, que a gente conversa sobre as coisas que a gente está estudando, que a gente está criando, que a gente está fazendo, e atravessada pelas coisas que a gente está sentindo e está, né, experimentando num plano da intimidade, assim, e uma coisa alimenta a outra. Então, tomara que a gente consiga, assim, de alguma forma partilhar os modos pelos quais a gente troca hoje, assim, né? Porque eu acho que ele é uma troca de saberes intelectuais e afetivos e subjetivos e tudo. E aí a coisa da respiração, né? Porque esse corpo com asma, ele me atravessa desde os 3 anos de idade. Então, tu foi falando e eu fui me dando conta de que eu nunca estou não atenta ao modo como eu estou respirando. E, e essa citação do livro da Cristina, que chama In the Wake, é isso? E aí eu fico pensando sobre como essa leitura também me ajudou, que eu li para a tese, inclusive, me ajudou a entender esse corpo que está o tempo inteiro atento ao modo como respira. Um corpo que está o tempo inteiro acordado sobre isso, assim. E escutando, porque quando a gente respira tem um som, tem uma duração, e o modo como a gente respira interfere no modo como a gente dorme, né? Se a gente consegue descansar ou não. Eu entendo que quando eu não estou respirando bem, eu não sonho, eu não acesso outros lugares, né, de produção de imagem, de produção de imaginação, de produção onírica, porque eu estou presa ali num confinamento do ar. E, e aí, por conta dessa relação com esse corpo que... E eu acho interessante a gente falar isso, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, né, que a asma ela não é uma falta de ar, como a gente costuma dizer, exatamente, né? Ela é uma incapacidade do seu corpo de, de abrir o pulmão para que o ar que está lá dentro se renove. Então, não é que você está sem ar no pulmão, você está com ar, mas é um ar que já consumiu o oxigênio, mas ele não consegue sair para entrar um novo, né? É um confinamento das vias aéreas, assim. Então, por conta disso, para atravessar essa condição do meu corpo, eu tive sempre produzindo um outro corpo, né? Produzindo um corpo capaz de fazer esse movimento de abrir e fechar. E, e aí isso implicou num corpo que, durante muito tempo, na infância nadou, depois de mais velha foi nadar de novo, né? Que é um corpo que tem uma relação com a água, porque a água, né, ajuda a a gente aprender a ter consciência e respirar de uma outra forma, entender que a respiração é um problema do corpo inteiro, não só do pulmão e do aparelho respiratório, né? É um problema de todo o seu movimento e da sua concentração, né? Porque está tudo embrenhado, não à toa a asma tem a ver com o modo como a gente respira quando está ansioso. Então, é o mesmo encurtamento, né, de respiração, você bota pouco ar para fora e pouco ar para dentro, você renova muito pouco ar, e os efeitos são semelhantes, ataque cardíaco. Então, assim, às vezes você não sabe se está tendo uma crise de asma, está tendo uma crise de ansiedade, mas aí eu queria levar isso, sim, por um lugar dessa respiração como uma passagem mesmo, assim, entre os elementos, como uma possibilidade de criar um corpo acordado aos ritmos que ele pode estar, ao modo como ele pode se mover, sabe assim? De ter uma crise de asma no meio da rua e saber que, tipo, não é correr para casa para alcançar o remédio, é ir muito devagar para conseguir chegar. E aí, tipo, é foda, né? Porque eu nunca elaborei sobre isso, assim, de maneira mais aprofundada.
embora isso às vezes apareça nas minhas falas e está sempre presente nas minhas reflexões, como meu corpo foi informado, condicionado, e o modo pelo qual eu aprendo o mundo tem a ver com a relação de construir esse corpo para atravessar essa condição da respiração. Mas isso informa tudo o que eu faço, assim. É muito impressionante. Então, não sei. Não sei mais para onde ir daqui, assim, nessa conversa, nesse momento. Acho que esse elemento do ar, ele é um elemento fundamental para a gente pensar esse tempo do agora, mas de maneira muito conjugada ao elemento das águas mesmo, assim, porque a respiração também tem toda uma relação com o modo como você se sente. Aliás, tudo, né? Se a gente for olhar para a medicina chinesa, tudo que for do aparelho digestivo tem a ver com a raiva, tudo que é do aparelho respiratório tem a ver com a tristeza. A asma sendo esse significante de tristeza ancestral, e aí eu fico pensando que na minha família quem tem asma é meu pai, que é a pessoa negra, e aí a gente vai, né, costurando isso, mas para além disso, sim, a minha relação com a respiração e com a asma especificamente, porque eu tenho asma crônica, alérgica e emocional. E as minhas maiores crises que foram me levar em situações de beira de abismo foram situações de crise emocional, ou pelo menos a crise emocional ela estava ali. E aí, sendo essa pessoa de água que eu sou, né, astralmente, em vários aspectos assim, eu acho que a gente estava falando mais antes, assim, eu estou nesse desafio de descobrir como é que deságua em confinamento, como é que inunda, quando inunda nesse confinamento, porque só aprendendo a lidar com essa vastidão de emoções novas desse contexto, assim, que não são tão novas assim, porque a gente se relaciona com elas há muitos séculos, mas elas são intensas nesse momento, elas se apresentam num grau, assim, numa densidade sufocante. E aí eu acho que para se relacionar com essa falta de ar, a gente precisa se relacionar também com tudo que é de sensação que isso gera. A gente precisa se relacionar com toda a água que tem dentro da gente, que está em movimento, de querer, acho, sabe assim, escapar, correr para outros processos e a gente está confinada. Então, minha questão agora com água é sobre esse respirar submersa também, sabe? Uau! Ao longo, eu estava te escutando e pensando muitas coisas, assim, tanto de conexões experienciais, né, no que diz respeito, especialmente à relação do asma com a ansiedade, né, a relação da respiração com a ansiedade, mas também sobre esse estado de estar alerta ou de estar ou talvez estar presente para a própria respiração, né? De estar consciente diante da própria respiração como uma condição de sustentar, como uma condição para sustentar um corpo preto neste mundo, né? Um corpo racializado neste mundo. E pensando que isso é de fato o que a Christina Sharp chama in the wake, né? Que eu não sei nem como traduzir exatamente, né? Porque assim, o wake aparece como em diversos sentidos aí, mas que tem a ver justamente com essa coisa é tanto uma coisa, in the wake é tanto assim após ou na esteira de alguma coisa, né? Então assim, o que acontece in the wake é o que é de um determinado evento, aquilo que acontece como desdobramento ou como né? E é também um modo de diante dessa posição, habitar um certo estado de consciência, um certo modo de consciência, que não é necessariamente um modo de consciência no sentido iluminista, assim, né? Mas um modo de consciência no sentido
de, no sentido de que eu volto para essa ideia, né? Para mim, talvez mais do que um modo de consciência, é um modo de presença. Porque a ideia de presença ela já compreende, em parte, um certo domínio do consciente, mas ela compreende também um modo de estar que é absolutamente poroso para aquilo que acontece à volta, que, portanto, lida com o imprevisível de uma maneira particularmente aguçada, né? Então, assim, in the wake, estar in the wake é como estar em presença diante do que significa respirar para nós, do que de fato significa respirar para nós. E aí você também trouxe a imagem do abrir e do fechar, que conecta com essa dimensão da relação com o confinamento, da relação com os modos como nós nos relacionamos agora diante das águas, né? Que esse momento, o que é, enfim, essa ocasião, digamos assim, né? Ativa. Eu fiquei pensando muito sobre esse exercício, né? De abrir e fechar, e do que significa o fora e o dentro para a gente. De que modo a gente acessa uma exterioridade, de que modo nós acessamos exterioridades, né? Em relação ao domínio da realidade no qual a gente está, de alguma forma, confinada. Né? Porque a gente não está confinada só aquelas de nós que podem ou que estão em contextos geopolíticos que permitem essa possibilidade. Né? Nós não estamos só confinadas dentro dos espaços privados onde vivemos, das casas, etc. Nós estamos confinadas dentro de um certo modo de organizar e perceber a realidade que está completamente ligado à gestão das nossas emoções de maneira digital, molecular, né? Então, o que de alguma forma condiciona bastante a nossa possibilidade de fato, abrir e fechar. Porque não é só abrir e fechar a porta de casa, ou abrir e se fechar para o encontro, mas tem a ver com abrir continuamente a possibilidade de uma renovação de ar, que significa, e eu estou pensando no pulmão que retém o ar velho, ou o ar que já não tem mais oxigênio, uma renovação do ar, que significa precisamente uma renovação do modo como a gente concebe, ou percebe, ou experimenta a nossa presença nesse mundo, e o que a gente percebe como realidade, o que a gente percebe como narrativa do possível, como possibilidade, né? Porque eu acho que, sem dúvida, a nossa, ou pelo menos eu sinto que, e até se a gente pensa a dimensão emocional da asma, a dimensão e a falta de ar da ansiedade, e a gente pensa o regime da ansiedade como um regime de circunscrição do possível, dentro daquilo que é previsivelmente negativo originalmente, né? E todas essas possibilidades que isso gera, quando eu penso nesse movimento que a ansiedade faz, eu penso que tem um fechamento da possibilidade, ou um fechamento de uma certa possibilidade, ou de um certo feixe de possibilidades. E por que eu fiz essa coisa toda do ar para a possibilidade? Justamente porque, te ouvindo, e a gente até já falou um pouco sobre isso, mas te ouvindo pensar na água, né? Tanto da sua prática de nadar para lidar com a respiração, mas também do modo como isso reconfigura, né? Também o que a gente entende como respiração, ou qual é o órgão responsável por isso, quer dizer, como é que a gente refaz o corpo nisso, que já me abre uma possibilidade especulativa para rasgar mesmo o campo da possibilidade dentro do qual a gente está confinada e encontrar aí esses outros possíveis / impossíveis que, na verdade, habilitam a possibilidade, ou viabilizam, melhor dizendo, a possibilidade de uma outra respiração e, portanto, de uma outra... de um outro tônus, talvez seja essa palavra, emocional, ou de uma outra respiração que viabiliza uma outra relação com as águas, entendendo as águas como esse elemento, né?
da emocionalidade, né? Esse elemento das sensações, o domínio dessa dimensão imprevisível que se transmuta constantemente na nossa experiência, que é o domínio das sensações e dos sentimentos e dos afetos. E pensando nisso tudo, eu fiquei lembrando de alguns lugares assim ficcionais que talvez eu gostasse de dividir, entendendo que eles podem ser plataformas que permitem a gente saltar para levar essa conversa ainda para outras e outras zonas, né? Mas estão profundamente ligadas com a água, né? O primeiro é a banda Drexciya, né? Que é uma banda de música eletrônica, Detroit, preta, e que tem uma espécie de mito, de auto-mitopoética, né? De uma mitologia pessoal, uma poética que constitui a ideia da banda e dos entes que estão ali, que está ligado, né? A nascer no Atlântico, durante a passagem do Atlântico, a partir digamos assim, da maternância dessas mulheres pretas escravizadas que se lançaram ao mar, que foram lançadas ao mar. Então, assim, o mito fundacional do Drexciya é justamente esse, né? São essas criaturas, esses sons, essa comunidade que nasce dessas crianças oriundas dessas mães e que constrói uma comunidade de sons, sentidos e relações completamente outra, em que se respira assim debaixo d'água, em que, na verdade, o Atlântico é tanto o lugar, né, ou em alguma medida, atravessado pela brutalidade da nossa obliteração histórica, mas é também um lugar de possibilidade de refundação da vida, assim. Acho que pulando para... Acho que talvez eu esteja me estendendo um pouco nessa fala, mas pulando para dois outros exemplos mais curtos, assim, que são de livros da Octavia Butler, num livro Wild Seed, que eu não sei se já foi traduzido para o português, mas que a personagem Annie Warhol, que é uma personagem que tem ela tem a possibilidade, né, ela é como uma espécie de biohacker, que ela consegue transformar as próprias formas no nível da molécula e a forma das coisas com que ela se relaciona no nível da molécula. Tem um momento desse livro que é um dos momentos mais lindos para mim, que é o momento em que ela sente que ela consegue se tornar um golfinho. E ela negocia, ela está fazendo a passagem do Atlântico, numa posição ali complexificada pelo gesto especulativo da Octávia, mas ela estava fazendo a travessia do Atlântico, ela se convence de que pode se transformar num golfinho e ela começa a negociar, digamos assim, com as autoridades da situação problema na qual ela se vê, o direito de se lançar ao mar para estudar sobre como virar um golfinho, e ela de fato faz, e esse momento em que ela descreve as minúcias da transformação molecular a que ela se gere, é um momento de muita beleza e de muita possibilidade, porque ela está reconstruindo o corpo para respirar debaixo d'água, para se comunicar com a comunidade de golfinhos e etc. Então, esse também é um momento que eu acho foda e que eu acho que também eu penso nessa relação entre respiração e água. E um terceiro, sabe que precisa de um terceiro? Que até me escapou da cabeça agora. Se eu lembrar, eu volto a falar, mas eu acho que a gente pode... Tu tá sem som, tu falasse algo, mas tá sem som. Eu acho que você ia falar da xenogênese. Ela mesmo. Eu ia falar da xenogênese. Sim, porque na xenogênese, que parte da história de Lilith, né? Que é essa personagem que se vê diante de uma relação com a espécie alienígena que resgatou os humanos da Terra depois de um colapso atômico. E ela tem todo um trabalho de acordar humanos e, de alguma forma, reconstruir a possibilidade de voltar para a Terra. Só que essa possibilidade está determinada pela relação com esses alienígenas, pela troca no nível genético com os alienígenas e, portanto, pela mutação, né, daquilo que se considera a espécie humana. E ela se engaja nisso. E uma das coisas que se dá, e isso é um spoiler, e como sempre, não estou muito preocupada com isso, mas uma das coisas que se dá é que algumas dessas crianças, dessa espécie mutante, criada a partir do encontro de humanos e de Oncali, que são essa espécie alienígena do livro, elas nascem com
o corpo foi reconfigurado ao ponto de que para elas é simplesmente possível respirar debaixo d'água. E elas têm essa possibilidade. E eu penso nesse exemplo sempre porque eu tenho estado muito obcecada com essa história e com a ideia de preservação como metamorfose. Uhum. A ideia de que preservar passa por transformar. E como essa transformação passa por respirar debaixo d'água. Enfim, é porque te ouvindo falar, de fato, eu comecei a pensar muito sobre respirar debaixo d'água, o que isso significa, e como é que a gente começa a germinar essa possibilidade. Ah, VJ, foda. Eu vou começar do começo da sua fala, assim, não sei para onde vou depois, não. Mas porque o estado de atenção é um negócio muito, muito importante, eu acho que talvez, da gente falar aqui para fazer essa conexão com as águas, porque, inclusive, quando você submerge, o que muda são todas as suas condições de percepção. Não é à toa que o banho é uma orientação, né? É uma tecnologia de saúde, porque o banho, o mergulho, o que ele te oferece ali é a possibilidade de experimentar um outro estado do seu corpo e ativar um outro estado de atenção. Muda tudo. Muda a densidade, muda o peso, muda tudo, assim. E, e aí eu fiquei pensando, assim, nesse estado de atenção que a possibilidade de estar em relação com a própria respiração dentro desse, né, submersa e nadando ou, né, metamorfoseando, é um é um estudo, primeiro, e é um estudo sobre calma, sobre serenidade. Não serenidade de, né, com um lugar Haribo de: "Ai, vou ficar de boa, estão aqui morrendo 2.000 e tantas pessoas no Brasil, e eu tô", né. Mas a serenidade de saber que tem, vou voltar, porque tu convocou também esse lugar dessa relação com o realismo político, né, que eu acho que é sobre isso, sim. Todo esse contexto que se apresenta hoje e que se impõe para a gente e que diz quais são as nossas condições de possibilidade, ou seja, o que a gente pode imaginar como possível, convoca a gente para um estado de urgência, né. Então a serenidade que eu estou convocando e que depende da respiração, não é não reconhecer o tempo, é justamente o contrário, é reconhecer que mesmo nesse tempo existem possibilidades de passagem e conexão com outros possíveis, com outros estados, mas que para isso você precisa estar acordada. E aí quando você traz essa coisa, esse estar acordada, esse, né, esse awake, esse estar desperta para testemunhar, inclusive o tempo mais presente, o realismo político mais nefasto, assim, ele é também a possibilidade de se reposicionar diante disso tudo, assim, de se repartir de um outro estado de coisas, porque eu fico pensando, e aí pensando que, enfim, e para isso a gente precisa não só do estado de consciência, mas do estado de intuição, né, do estado onírico, do estado, de todos esses estados, eles informam essa consciência desse despertar, né? Não só o estado da elaboração consciente e argumentativa, mas também o estado que a gente colhe, né, e solidifica e encontra como fundamento em muitos outros processos que precisam que a gente esteja respirando e consciente dessa respiração para dormir, para se alimentar, para viver, para não responder somente ao tempo da urgência, que é o que tem convocado a gente o tempo todo, assim. Então, antes de ser um lugar dessa serenidade negacionista quase, né, ou de achar: "Ai, agora o mundo está respondendo para a gente e o fim do mundo é isso, e pá-pá-pá, nós merecemos", é entender que tem um trabalho aqui desse corpo, né, físico que está encarnado nesse tempo de agora e que quer atravessar, que quer fazer essa travessia,
né? Mas tem uma série de outros processos acontecendo em muitas dimensões e que dizem respeito a esse acontecimento do agora, onde o nosso trabalho precisa se posicionar de modo diferente. Quer dizer, o que é preservar, né? Nesse sentido. Porque sim, eu quero preservar a minha vida, mas eu preciso me embrenhar, a minha vida e a vida das minhas. Eu acho que nós precisamos atravessar esse tempo, né? Mas eu preciso me embrenhar e colaborar com todos esses outros trabalhos que estão sendo feitos e que dizem respeito ao que está acontecendo agora, né? E minha posição em todos esses outros estados, esses outros mundos que estão acontecendo agora, quer nós vejamos ou percebamos ou não, e esse estar acordado para mim, ele é um estado espiritual também, sabe? É acolher todos esses, é reconhecer e acolher e estudar todas essas informações e todos esses conhecimentos que chegam o tempo inteiro para a gente, assim, e a respiração pode ser uma passagem, sabe? Pode ser um modo de conexão, pode ser uma entrada, pode ser uma ativação de uma zona de contato para poder acessar esses outros possíveis. E aí, para mim, é onde faz sentido esse lugar da preservação como metamorfose, sabe? Porque preservar a respiração não é preservar o estado deste corpo na posição que ele já estava no mundo. Preservar o meu direito de respirar e de fazer essa travessia é preservar meu direito de entrar em contato com todos esses mundos e com todos os outros estados que eu ainda posso estar e que eu ainda desejo estar. Com tudo que eu ainda serei e com tudo que eu ainda não sei, sabe? E, tipo, preservar essa possibilidade de entrar em contato com tudo isso, assim. Então, esse respirar e essa serenidade que a respiração ela pode trazer, né, através de exercícios, né, exercícios simples mesmo, de perceber mesmo, de escutar, porque eu chio quando eu respiro, e eu consigo hoje em dia localizar se está aqui, se está aqui, se está aqui, em que posição está o lugar que está prejudicado, e tudo isso me ajuda a tratar, tudo isso ajuda a me concentrar, tudo isso me ajuda, né? Ó, tem um catarro aqui, tem uma treta aqui acontecendo exatamente nesse ponto, né? Então tem a consciência física da carne, mas tem a possibilidade de trabalhar, né, um lugar de cura e de transformação que é muito mais amplo, assim, e que funciona. Porque, e aí voltando para o estado asmático barra ansioso, né, todas as vezes que eu tive em situações limite em relação à asma, elas aconteceram porque eu entrei em desespero. E, e aí a gente sabe hoje, né, com essa quantidade de pessoas precisando de ajuda de aparelhos respiratórios, né, porque você não fica completamente desacordado ali, que uma das coisas que dificulta muito o processo de recuperação é o desespero, né? É o desespero de estar ali. Então, assim, o que que essa consciência da respiração pode nos trazer, assim, de acessar outros estados, de conseguir entender de que a gente não é isso aqui só, que a respiração ela é um lugar da epiderme mesmo, assim, mesmo, o nosso corpo inteiro está respirando o tempo inteiro, a nossa pele ela está respirando, a gente não pode concentrar isso aqui. E, tipo, para onde é que ela leva a gente? Que corpo ela oferece para a gente? Porque se ela só responde, ela vai criar esse corpo que é absolutamente rígido, confinado. Esse confinamento, de fato, não, a gente não pode falar só desse confinamento físico. Eu, que sou super privilegiada e estou aqui trabalhando de casa, estou confinada. Porque eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer hoje é, né, não só por mim, é exercer esse privilégio de poder ficar aqui. Mas, assim, o que isso
a reverberação disso, o confinamento, é de quem está, né, tipo, saindo todos os dias para trabalhar e respirando, e com medo de respirar, e tipo, não sei, amiga, eu não quero ficar aqui nesse lugar desse hoje, não. Eu gosto muito mais das imagens que você traz. E, e acho que somos filhas mesmo dessas mulheres que foram jogadas ao mar. Somos as filhas metamorfoseadas delas, assim. Acho que a gente sabe respirar de muitos mais modos que a gente nem se dá conta e não organiza como tecnologia, assim. E aí fico pensando mesmo nesse mundo que vem, dessa respiração que vem, como é que ela é? Como é que ela é, sabe? Como é que respira? Como é que respira embaixo da terra? Como é que respira numa travessia do fogo? Como é que caminha no caminho de fogo? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer daqui para frente? Sabe assim? Porque, não sei, eu fico pensando que o Atlântico é tudo isso aqui agora, neste momento. Não sei, amiga, eu tô aqui em lugares que eu nem Mas sei que, mais. nossa, mas que abrem mapas muito instigantes assim para a travessia que a gente está fazendo. Eu sinto. Tanto a travessia que a gente está fazendo nesta conversa, né? Quer dizer, este momento da travessia que é esta conversa que está se realizando entre a gente, quanto também no sentido, especialmente no sentido da travessia que a gente está fazendo, né? É, diante diante do que essa época nos faz pensar, diante do realismo político tal qual ele foi construído, né? E se Em que, decompondo, né? e, e se decompondo Sim, também. sim. Como parte do trabalho da travessia, né? O trabalho de. Porque eu volto para essa imagem da Denise Ferreira da Silva, que é uma imagem que eu sei que ela está trabalhando bastante agora, mas que já está formalmente apresentada num texto chamado Como, né, How, que ela publicou ano passado, mas que é a imagem da redecomposição, né? Que é essa imagem de que, né, tem a ver com a percepção, né, de que, num certo nível molecular, né, nós somos redecomposições dos mesmos princípios dos compostos básicos, assim. E, e quando eu penso na travessia, eu penso na redecomposição, porque eu penso na dimensão composicional desse trabalho ao qual a gente está ao qual a gente está se dedicando, né? Porque a composição, de alguma forma, ou pelo menos assim eu sinto, ela é feita pela agência do imprevisível, que são todos esses lugares aos quais essa pergunta, aos quais de alguma forma essas perguntas que você faz apontam e nos convocam a se relacionar com esse lugar, né? Então, a dimensão, a composição, ela já presume uma certa dimensão imprevisível, ou seja, sempre já afetável, sempre já transmutável, sempre já em metamorfose, sempre já acontecendo, se movendo, né? E também uma dimensão de atenção. Quer dizer, eu voltando, a composição me parece ter ou está operando a partir dessas forças, né? De uma força que é da ordem do imprevisível, mas também de uma força que é da ordem da atenção, que tem a ver com o exercício de observar a própria respiração e de encontrar na respiração os portais e os princípios de ativação de uma outra corporalidade que funda, encontra, ativa, experimenta a serenidade dessa presença que a Cristina Sharp fala no In The Wake, que a gente está falando, né? Dessa presença que não está fundada na negação, digamos assim, do realismo político como uma força obliterante com a qual
que vai pegar a gente, quer a gente queira ou não, né? Então, assim, é uma serenidade, como você estava falando, que não está fundada nesse gesto de negação, porque ela está fundada no princípio da travessia. Então, não é sobre se recusar a lidar com isso também, mas sobre lidar com isso, abrindo essas outras possibilidades, deslocando as perguntas, traindo o realismo político sem trair uma outra. Eu fiquei pensando que é a serenidade de quem guarda um caminho na boca, sabe assim? É a serenidade de quem guarda um segredo, é a serenidade de quem... E aí é muito difícil acreditar que a gente guarda um segredo nesse momento. Porque, inclusive, as imagens de água que a gente tem, a gente sempre... A gente fez as metáforas do útero, fez as metáforas do nascimento, fez as metáforas, sabe assim, o Atlântico é nosso grande mãe. E aí, tipo... E aí, quando você traz a água como essa possibilidade de redecomposição com Denise, né? E aí a água como um lugar de metamorfose, que não é mais um lugar originário, toda uma série de possibilidades se abre aí. Né? Todo um acesso. Porque quando a gente está procurando... quando a gente está acordada, né, desperta, na presença do tempo da história, e a gente fica procurando a resposta na origem, a gente só consegue reencenar as mesmas posições, assim. Então, e aí, tipo, para mim, esse estar acordada, que a Cristina traz, é justamente o estar acordada para além de todas as coisas que sabemos, para além de todas as coisas que compreendemos, para além de todas as coisas que narramos. É justamente estar acordada para tudo que não sabemos, né? Justamente porque sabemos, assim, porque os modos que a gente conhece o mundo informam precisamente os modos pelos quais a gente desconhece os mundos. E aí, tipo, eu fico pensando que é sobre isso, né? É ativar uma respiração diante todos esses tempos, assim, que ficaram submersos, todas as histórias, né? Todos os mitos que ainda não, né? E que nem vamos narrá-los em forma de mito, porque não fará mais sentido, assim. Falaremos dele enquanto ancestralidades mesmo, enquanto as narrativas que nos constituem. E aí fiquei viajando nisso, assim. Eu acho que guardar o segredo diante da situação problema que o realismo político no qual o realismo político desta época colocou a gente, tem a ver precisamente com isso, né? Com não saber. A nossa melhor chance é cultivar um não saber, um não entendimento, né? Cultivar um modo que não significa, porque é isso, a gente tem que cultivar uma transmissão sem entendimento. Porque a transmissão é parte do nosso trabalho coletivo e é parte do nosso exercício coletivo de travessia, né? A transmissão, mas é isso, essas forças, elas se transmitem sem que seja necessário compreendê-las ou traduzi-las internamente, dentro das nossas próprias lógicas internas de organização emocional e de percepção, né? Então, leva mesmo, assim, eu fiquei encantada aqui pela generosidade desse movimento que você fez, né? Agora, né? Sobre entre o segredo e o não entendimento, e como isso aí é o assentamento dessa serenidade, que é essa serenidade que desmonta ou que pelo menos ela vai
operando a revelia, né? Dessa que é a base emocional do tempo que a gente, da época que a gente está vivendo, né? Que é, digamos assim, que é a coreografia emocional por excelência dessa época que a gente está vivendo, que é o desespero, né? E que é uma força que, enfim. E aí encontrar no desespero a respiração é não só a chave para acessar esses outros estados, né? Mas é também nossa, eu tinha a volta estava à vista, aí eu me atrapalhei, aí desapareceu o lugar que eu estava indo. Com essa, na frase, durante. É, mas encontrar a respiração no desespero. Eu acho que eu ia falar que é também a chave, é uma das chaves, né? Uma das possíveis chaves da, para a travessia que a gente está fazendo, e que é uma travessia não no sentido linear e cartesiano, né, de um ponto a outro, né? Então a gente vai atravessar o apocalipse deste mundo rumo ao outro mundo, porque isso é, né, isso é um modo de simplificação que não orna com as nossas elaborações aqui, e é impossível fazer esse escrito, né, essa marcação, mas é isso, é uma travessia que tem a ver precisamente com modos de transmitir, transportar a presença, acho que de transmitir a presença, essa presença dessa serenidade, desse segredo, né? Enfim, desse modo que a gente está cultivando aqui, entre essas dimensões. E aí é se perguntar como respirar enquanto a gente caminha sobre o fogo, como quem já está caminhando sobre o fogo. Como respirar debaixo d'água, como quem já respira debaixo d'água. E eu fico pensando, e aí eu volto até para os exemplos da Octavia Butler, por exemplo, que eu falei mais cedo, mas que tem a ver, e que é essa possibilidade que o trabalho especulativo da Butler faz e que generosamente nos permite fazer, ou cria, ou assenta um laço no qual a gente pode fazer esse exercício, que é se fazer todas essas questões sem antes pagar o pedágio do realismo político e sem antes pagar o pedágio da negociação entre o possível e o impossível, né? Já fazer o movimento, e isso me lembra, e eu sempre falo disso, mas uma vez que eu perguntei a Denise Ferreira da Silva, então, como a gente opera o fim do mundo como conhecemos, enquanto confinadas, né, digamos assim, pelas estruturas de ferro do mundo como conhecemos e do modo como ele nos interpela e nos constitui, né? E ela disse bem assim, eu não sei, eu tento estar aqui como se eu já estivesse lá. E aqui e lá sendo meramente, sabe, pontos num mapa que não se explica segundo a cartografia linear e não se explica segundo uma lógica cartográfica unitária. Então, assim, isso, e aí quando você fala na respiração como talvez o portal, como a respiração gerando uma possibilidade de acesso, de transmissão e de estar presente nessas outras temporalidades, dimensões, mundos. Eu penso que essa possibilidade é muito generativa. Muito, muito generativa para a gente agora. Eu fiquei pensando, amiga, que assim, enquanto modo de conhecer, a respiração sempre foi, sempre será uma possibilidade de entrar em contato consigo mesma, né? Dessa relação consigo. E essa relação foi negada o tempo inteiro. Não é à toa que a respiração nos é negada o tempo inteiro. Porque uma vez que a gente entra em contato com... Porque a saída, talvez, para esses mundos seja essa saída para dentro, né? Prioritariamente, seja esse mergulho nesse escuro aqui. E aí... E aí e isso é muito poderoso, né? Isso é muito transformador. Isso aí é o germe da metamorfose. E não à toa é o tempo inteiro negado, assim, e barreado. Porque
eu fico com... A gente falando em serenidade, eu fico com medo disso parecer um lugar completamente desubicado, assim, e aí dizer que tipo, essa serenidade tem uma tristeza, tem um lugar que não está conciliado. Essa serenidade, ela é expressão justamente de uma não conciliação. Não estamos reconciliadas com esse mundo. Por isso estamos serenas. Exato. Então, contém raiva, contém tristeza, uma tristeza profunda, assim, não é um lugar, né, é uma serenidade justamente de quem guarda um segredo precioso, mas é nefasto também. Mas de quem guarda um caminho. E aí, tipo, não sei, eu tô falando isso aqui, que é também uma reflexão muito recente, assim, né, desse se dar conta nas últimas semanas, assim, de coisas que a gente sabe, e sabe porque a gente está em contato umas com os pensamentos das outras e com os pensamentos da Denise, da Cristina, da Saidija, enfim. Né, que são pessoas que eu acho que estão ali apontando para esses lugares, para essas outras possibilidades de imagiar, né, o mundo e que se desconfinaram ou que estão produzindo ferramentas pelas quais a gente pode sair desse confinamento do realismo político, dessa, né, de pensar que a nossa última alternativa no Brasil é a eleição do Lula, né, e votarei no Lula, sabe assim? Vai fazer o que for necessário dentro dessas condições de possibilidade, mas não, mas é saber que essa não é a resposta, entende? Essa não é a resposta. Isso não responde a nada do que nós precisamos resolver, do que nós estamos sendo convocadas a olhar, sabe? Nós estamos sendo convocadas a olhar para o desaparecimento de milhares, né? Milhões de matérias, energias, sabe assim? São e aí falando mesmo na materialidade desses corpos que saem, que desaparecem, que vão para dentro da terra, que vão ser outras coisas assim. E isso é um trabalho muito mais amplo do que o que a gente consegue narrar pela narrativa da crise, né, política. E aí, tipo, se atentar a tudo que está sendo informado para a gente com o que está acontecendo, que é não romantizar esse processo absurdo, né, violento, genocida, não romantizar, mas compreender que ainda diante dele, né, compreender diante dele que o trabalho de produzir o fim deste mundo continua sendo nosso, né? Como é que diante de uma situação tão nefasta a gente não simplesmente adere à afirmação da vida, sendo que a vida é aquela mesma vida que era afirmada, que é afirmada durante 500 anos e que é o avesso da possibilidade de determinados corpos de viverem em todas as suas condições, né, possíveis de existência. Então, tipo, como é que a gente vive esse tempo também sem entrar no desespero ou na urgência de afirmar ou de querer voltar para um regime do viver que não se sustenta. Assim, como é que a gente sustenta nosso desejo do fim desse mundo como a gente conhece e das possibilidades de acessar outros modos de estar aqui e de entrar em contato com outros mundos, né? Sem aderir a uma narrativa fácil de que, tipo, é uma resposta da Terra agora para nós humanos, é uma lição que nós estamos recebendo. E, tipo, como é que a gente mantém, né, esses lugares, assim? Porque, para mim, como é que respira atravessando um caminho de fogo é sobre isso também, sabe? Porque, não sei, e pensar nisso tem sido um lugar de saúde, assim, para mim. Respirar nessa intenção, né?
de entender o que está falindo, né? E continuar produzindo pensamento e criando, né, imagens que colaborem com as coisas que, né, que precisam chegar, com esses mundos que precisam chegar, né, que já estão aqui. E também se movendo entre dimensões, né? Sim. Também, e também cultivando essa possibilidade, né? Que passa por um certo nível. A musa Michelle Matthews sempre fala muito, né? Quando ela pensa no racismo brasileiro, ela sempre fala muito perguntas e respostas. Ela sempre objetivamente, né? No modo como ela lê a coreografia social, no modo como ela interpreta, como ela descreve e articula conceitualmente a coreografia, tem um lugar de perguntas e respostas que sempre aparece. Eu pensei nisso porque eu fico pensando de que modo a dimensão do realismo político ela tem uma maneira particular de nos convocar a responder a ela, de nos convocar a e aí e é isso. E aí a gente está caminhando por um território movediço, em que é difícil falar as coisas com certeza, mas é um pouco a sensação. E aí eu fico vendo um pouco parecido como Musa pensa o racismo brasileiro, né? Perguntas e respostas. Quer dizer, responder a um estímulo, ou como a Toni Morrison descreve o racismo como descrição. E aí eu penso que o realismo político ele tem uma operação que é parecida com uma dessas tecnologias que é própria do racismo político, do realismo político, que é o racismo, né? Essas duas palavras muitas vezes se indissociando uma da outra. Como é que esses processos nos convocam a responder a eles de uma maneira e aí eu não falo e aí de novo não falo de ignorá-los, né? Mas de uma maneira que inviabiliza o nosso exercício de travessia, que tem a ver com a possibilidade e com cultivar a possibilidade de responder, de atender, de estar presente para a nossa movência interdimensional, que já acontece, que já é pelo fogo, mas que já é no Atlântico, e que já é, sabe, enfim, noutros regimes inimagináveis que eu não consigo descrever ou necessariamente tocar agora. Então eu fico pensando isso, porque quando eu penso no movimento para dentro, isso eu estou pensando muito pensando com você mesmo, a partir da sua provocação, como também com a Denise, nesse mesmo texto que eu comentei mais cedo, que ela fala do movimento para dentro, que é um movimento para dentro das nossas comunidades, para dentro de si mesma, mas para nesse dentro de si mesmo encontrar esse princípio de redecomposição, que são os componentes básicos da matéria de que nós somos feitas. E aí tem aí o que me parece e é esse mergulho para o escuro de si mesma, né? Esse movimento para dentro é um movimento para a interdimensionalidade. É um movimento para a metamorfose, porque o que a gente vai encontrar dentro não é. Porque e aí é esse o risco que o neoliberalismo coloca, a subjetividade neoliberal, que descende dos regimes de subjetividade que nos negaram a possibilidade de ter uma e que se transmutaram num regime que nos estimula a ter certas ou a ativar certos processos de sensação e de subjetividade. Mas por que eu falo disso? Porque esse movimento para mergulhar no escuro de uma mesma, esse movimento para dentro, que é o movimento para dentro do componente, ou seja, para aquilo que participa na redecomposição, o movimento para dentro que é para encontrar a metamorfose, esse movimento Nossa, eu me perdi. Eu fui para coisa, eu me perdi do ponto que eu ia resgatar do que eu tinha falado anteriormente. Tá sem microfone.
Eu acho que eu posso te resgatar numa imagem. Vai. Hippolyta. Hippolyta, exatamente, Hippolyta. E vamos deixar essa imagem com reticências de um lado, reticências do outro, mas Hippolyta é a imagem, é exatamente isso. Quer dizer que é esse movimento, né? Que é isso, se torna o componente e faz isso. O que eu acho é que é isso, e o movimento que eu estava fazendo é justamente o de negar uma ideia, de mergulhar em si mesmo, como um mergulho na subjetividade, como aquilo que pertence ao sujeito. Quer dizer, o mergulho na sujeição, o mergulho no ser, né? E aí eu acho que isso é uma marcação importante, porque, é claro, nos foi negada a possibilidade de ser sujeitas. E, portanto, de perceber os nossos processos emocionais dentro de um diagrama de subjetividade em relação com o mundo como conhecemos e com o mundo dentro do qual a gente está. Né? Então, de fato, essa negação. E aí tem também, além dessa negação de possibilidade, a oferta de uma possibilidade que não compreende e não viabiliza a ativação da Hippolyta, que é a ativação dessa forma de presença ao nível do componente, dessa forma de presença que é a metamorfose em si mesma, que é a redecomposição, ou que é o que a Castel Vitorino chama de a transmutação, que tem entende? Então, assim, esse mergulho em si mesmo é necessariamente um mergulho de decomposição ou decomposicional da ideia de uma mesma, como um sujeito, ou como identidade, ou como uma bicha gorda, nordestina, racializada, sabe? Ou como esse mergulho, e eu sei que é disso que você está falando, porque é isso que eu escuto e a gente se conhece, mas é para mim isso, é esse mergulho impolita, esse mergulho aí. Sem Mike de novo, amiga, desculpa. Eu ainda sou essa pessoa. Pode, quando eu digo que eu sou velha, vocês ficam tirando onda com a minha cara. Mas, assim, a Hippolyta veio para mim quando você estava falando, assim, porque para mim a questão é se eu vou mergulhar nessas águas daqui, sabendo que todas as vezes que eu consegui dizer esse gesto não é o do recentramento da subjetividade, mas é o de convocação de uma virtualidade de possíveis de ser e do atravessamento da manifestação da vida de todas essas outras com as quais eu estou conectada no nível molecular, né? Tipo, né? No nível da redecomposição, no nível da matéria, no nível da fragmentado mesmo, porque e aí é isso, sim, porque eu acho que, por exemplo, a crítica dos nossos trabalhos, dos nossos textos, não está preparada para isso, porque olha para as coisas que a gente faz, olha para a gente dizendo eu num texto acadêmico escrevendo em primeira pessoa, ou olha para o seu filme, que é um relato de viagem e um convite a uma travessia, fazer uma travessia junto, né? E olha, não, mas aí vocês estão ainda muito no eu. A gente entende que vocês precisam dizer eu, porque a gente pediu vocês dizerem eu durante a história, mas assim, esse lugar aí da construção do herói, e que não é isso, sim. Eu acho que falta ferramenta para se aproximar de tudo que acontece quando essas corpas dizem eu, sem almejar a humanidade ou a subjetividade autônoma. E Hippolyta é uma imagem para isso, mas a gente tem várias outras a partir de Otávia, enfim. E aí, assim, eu fico muito, muito contente mesmo, assim, de reconhecer, né? E todas que estão, quando você diz eu naquele filme, quando eu digo eu nos meus textos, de toda uma rede que é acessada e que não é de um tempo só. Porque
existe uma aliança, sabe assim? Uhum. E perceber, estar acordada para esses outros tempos, é também perceber um trabalho que vem sendo feito e que já está sendo feito lá na frente também. Ele já está sendo feito, né, Uhum. nesse futuro que está acontecendo agora, né, fora dessa linha do tempo. Mas, assim, também é um reconhecimento que nesse tempo de agora tem um, tem um, eu fico vendo a imagem de fractais mesmo, sabe? Quando eu penso em determinadas produções, em determinados investimentos criativos e de intenções, né, de processos que estão sendo feitos em muitos espaços diferentes, mas que reconhecem uma, uma, um, enfim, eu percebo assim, não é uma força unitária, mas eu fico percebendo assim, como você, a Musa, mas também a Grace, e aí estudantes que têm aula comigo, e aí Elton lá em cima, aí, né, lá em cima aqui do Brasil, no Maranhão, e aí Darwin, e sabe assim, e como tem uma série de coisas acontecendo conectadas, porque às vezes eu recebo algumas convocações desse lugar de estar na academia, por exemplo, né, de estar agora professora, de estar professora universitária, dizer, vocês precisam narrar a história dessa movida que é feita dentro do campo da arte barra intelectualidade e que é dessa série de artistas, pensadoras, né, que pensam sobre suas próprias práticas e que essas coisas não se distinguem, né, o processo criativo do processo de pensar, porque isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil agora e que precisa narrar dentro de porque e que nós precisamos falar disso. Mas aí eu percebo que nós estamos falando disso o tempo inteiro, de maneira implicada, autorreferenciada, mas não no modo como se espera que a gente organize o que a gente está fazendo em modo de conhecimento que poderá ser apreendido para embarcar nessa, entende? Então, assim, mas ao mesmo tempo, falar que reconheço, que estou vendo, que estou acordada diante dessa movida, que ela está acontecendo sim, e é ela que me oferece a possibilidade de encontrar, de me engajar numa outra movida, numa outra respiração, num outro navegar desse mundo, assim, desse mundo com esse realismo político, inclusive. É uma outra possibilidade de navegar esse mundo também, porque, né, sair dele não é uma condição possível. E aí agora eu vou estar só conectada com os outros mundos e não dá. A materialidade da vida se dá aqui. E aí é isso, assim, Hippolyta. Hippolyta dizendo eu sou e tudo que pode acontecer, todas as vezes que uma de nós diz eu sou. E que e quando ela diz eu sou, ela vai para lugares que ela nunca, né, pôde acreditar que era possível ser. Aí eu fiquei lembrando aqui da gente falando de um texto da Audre Lorde que eu estou trabalhando em aulas e tal, que ela fala justamente que a poesia não é um luxo, né? E aí ela vai falar desse lugar escuro, antigo, que tem dentro da gente, e que é um lugar onde a poesia se faz como se faz a vida, né? E que ela não é né, a poesia não é um lugar de erudição, não é um lugar literário, né? Não é um lugar da criação da vida, ela não é um luxo porque ela é uma necessidade. E habitar esse escuro não é um escapismo, não é um lugar Haribo, é uma convocação do nosso tempo para as nossas corpos, assim, em conexão. A gente precisa olhar para esse lugar que a gente não sabe o que é. Sabe assim? E eu acho que o mais difícil disso é porque também a gente não sabe o que a gente vai ser. Tipo, olhando para ele, diante desse mundo, que já oferece para a gente uma série de indeterminações que são da ordem da precariedade e da exploração. Mas tem um outro indeterminado. Tem um outro lugar indeterminado que não é esse e que precisa ser abraçado, ainda que ele gere medo e insegurança. Tipo, é como atravessar essas inseguranças
que foram gestadas dentro da imagem desse mundo, para abraçá-las, porque tudo foi gestado dentro da imagem desse mundo. Né? Todas as imagens que a gente tem disponíveis de felicidade, de solidariedade, de sobrevivência, de saúde, foram gestadas dentro do regime do realismo político da urgência. Nenhuma delas garante a nossa vida, a nossa travessia. Então, assim, olhar para tudo que a gente não sabe, né, e dizer eu sou, mesmo sem saber onde que isso vai parar, porque se você diz eu sou e você não almeja somente ser uma sujeita autônoma, sujeita de direitos, né, e fazer um marco civil, né, se você diz eu sou para convocar. E não é só um, né? Porque o eu sou da Hipólita não é unitário, né? E ele não é nem autônomo, né? Não está nem nesse lugar da modernidade, mas e ele também não é unitário, ele não é indivisível, ele não é. Ele é sobre redecomposição, tanto que se a gente pensa na imagem, né? É sempre uma imagem de vira o componente e aí tudo vai se recompondo de novo. Então é redecomposição nesse nível assim. E é justamente esse eu sou que é uma afirmação do que não é da ordem unitária, entendeu? Então que passa por a gente dizer os nossos nomes de combate dentro dos universos que a gente passa, mas passa também por a gente convocar outros nomes e outras presenças, porque ainda é sobre metamorfose, porque a gente ainda transiciona, porque a gente... Então tem que é disso que você está falando, e na verdade, Cíntia, eu sinto que essa sua leitura do momento da Hipólita, ela fez assim, ela desfez um nó que estava sendo super complexo para o meu pensamento ultimamente, assim, né? Ela desfez um nó, assim, ou refez o nó de uma maneira que tem muito mais ar passando e que eu achei muito massa mesmo, assim. Obrigado, amiga, por isso. Eu que agradeço, amiga, porque eu tô aqui pirando, dando umas piradas, assim, nesse lugar de deslocar, né? De dizer eu sou para deslocar justamente a possibilidade de ser nesse mundo e para abrir outras, assim. De ser no sentido do ser, né? Do estatuto do Sentido ser. unitário, né? É. Linear, no E sentido... aí, tipo, como é que a gente diz eu sou, eu posso ser, né? Eu posso abrir uma coisa sem sabendo que nada em nós se resolve numa afirmação. Porque eu acho que também é o tempo da gente se relacionar com isso, aqui no Brasil, falando daqui desse território também, né? Junto com o realismo político, veio toda uma cena, né, da cultura midiática aí, que está dizendo para a gente também sobre a incapacidade das afirmações resolverem o que a gente precisa resolver, né? Tipo, tá falando de todo um redobramento, um desdobramento, uma decomposição do que a gente chama luta, que é também uma imagem informada, né? Do que a gente chama negro, negra, que a gente chama lésbica, todas imagens sitiadas, assim. E aí quando a complexidade dessas imagens, elas são exploradas, né, em sua intimidade mesmo, né, nas suas dobras, né, quando a gente, de fato, ocupa os espaços de visibilidade e o olhar se demora na gente, fica absolutamente evidente que nenhuma afirmação vai resolver o que a gente tem para resolver. E aí, assim, ó, que falência, que dor, nanã, mas assim, é o desmoronamento de um projeto que nunca foi o nosso, né? Que nunca foi possível para a gente, assim. Esse trajeto de linha reta, esse empoderar, esses processos todos, assim, tem a ver com outras navegações, com
com outras histórias, assim. É a quebra da promessa, né? Mas nós já somos o milagre, né? Eu sempre volto para essa. Eu Que sempre lindo, volto que para essa forte. postura, assim. É a ruína da promessa, mas nós já somos o milagre. Nós já somos né? a manifestação a manifestação da promessa, né, do que foi prometido, assim, né? Na verdade, a gente já se a gente volta para esse eu sou, eu sinto assim como se tipo assim, eu tivesse passado os últimos tempos vivendo uma crise intelectual e existencial com essa apesar disso tá permeado em todo o meu trabalho, quer dizer, eu nunca parei de fazer o movimento, né? Desse lugar do eu e tal, mas eu sinto que eu entrei numa crise com isso, e eu fiquei assim, isso foi apertando umas coisas, e eu sinto que essa sua leitura de Polite, amiga, veio e trouxe tipo assim, uma lufadona de ar, e aí o nó ficou de um outro jeito, e de repente, enfim, não sei, eu tô meio passada, porque é como se fosse assim, um problema. Eu já acho que eu já ganhei, assim, sabe, um bônus na minha terapia. A minha terapeuta ganhou um bônus com essa conversa e tudo agora veio nessa. Porque é como se você tivesse reabilitado essa possibilidade. E aí é isso que eu acho curioso, porque tem uma dimensão afirmativa. Eu não quero contradizer a crítica que você estava elaborando, porque eu sou assim, eu estou assinando embaixo do seu comentário, assim, linda, sabe assim, um coração nos is. Mas, manda. Mas tem uma dimensão afirmativa no gesto da Hippolyta e no movimento que a gente está fazendo aqui. Hum. Uma dimensão afirmativa, mas que é como se ela é afirmativa. O eu sou, ele não deixa de ser na Hippolyta uma afirmação, né? Ela, Amigo, eu tô na Hippolyte, é um movimento. então, exatamente, esse movimento compreende um sentido positivo. Mas, enfim, sabe o que eu estava pensando? Que à medida que agora eu vou entrar nesse pormenor da palavra, é como se eu tivesse escutado assim, que a Michelle falando aqui no meu ouvido. Não, no limite a gente está a gente está de alguma forma a possibilidade do que a gente está falando, ou a impossibilidade do que a gente está falando, está circunscrita precisamente no fato de que a gente está falando em português. E aí eu lembrei do negócio que eu estava pensando lá atrás, né? Que eu estava pensando assim, como é que se diz eu sou numa língua que ainda não existe? Porque talvez esse eu sou que está em Hippolyte, que você elaborou e deu de presente para mim e para as pessoas que vão escutar isso, assim, né? Porque é como dizer assim, como se diz afirmação numa língua que ainda não existe. Ou numa língua que existe e que, assim, como é que a gente diz afirmação fora da gramática que a gente tem para falar isso? Né? Quando a afirmação vira afirmação, a afirmação de uma ordem de ser que precisa ser autocoerente. Porque é isso a exigência que a modernidade faz sobre o ser, que o pessoal diz que não, já não é mais desse jeito, mas que segue operando ainda no modo como a gente organiza os nossos movimentos afirmativos, né? Que dependem da identidade, dependem do direito, né? Depende das ideias de sucesso, depende de uma configuração do que é bom, do que não é, depende de todos esses movimentos, né, de captura textual daquilo que a gente pode exercer e experimentar. Então, assim, o que eu fico pensando é que o eu sou de Hippolyta é como se fosse afirmação A. Uma provisoriedade, talvez, também. É isso. Que tem essa. Porque assim, é isso. Que tem essa. Porque, sem dúvida, tem a ver com deslocar a centralidade do positivo, o que é um trabalho de desmonte do texto moderno e colonial e tal. Tem um exercício de desmontar isso e entrar numa relação com a negatividade, com as forças da negatividade, e entender a recusa,
Talvez isso, talvez a afirmação na língua que não conhecemos pode também ser provisoriamente chamada de recusa, o que parece contraditório, mas eu acho que não é, porque a recusa da Hipólita é ser aquela imagem inicial dela. Então, esse eu sou, que a Hipólita inaugura, apresenta, na verdade, que você articula aqui, esse eu sou é o eu sou da recusa do ser unitário, da recusa do ser dentro da de uma certa gramática social e de realismo político, e da abertura para a viagem interdimensional e para possibilidades que a gente não consegue nem descrever. Enfim, fiquei pensando nisso, mas estou pensando que agora deu um. Eu estou achando maravilhoso, amiga, porque a gente passeou pela respiração, pelo indeterminado, pelo desconhecido. E aí, agora vai ter que ter uma grande edição mostrando Hipólita. Bom trabalho que a gente está dando aqui. Bota a nota de rodapé, gente, para Hipólita. Mas aí, de novo, a gente chega no lugar do desconhecer, como um lugar, tipo, muito... como o único lugar possível de estar, né? De ser qualquer coisa. Eu gosto muito dessa fabulação. Assim, eu acho que talvez a gente tenha conversado esse tempo agora aqui para chegar nessa questão, né? De como diz a afirmação numa língua que a gente ainda não conhece. Uhum. Eu acho que a gente, assim, chegamos num lugar onde eu acho que a gente já pode, inclusive, nem tentar mais responder a isso, porque é o que fica, assim. É o famoso fica a questão, né? Aquele Fica a emoji questão, do WhatsApp. mas gosto dessa elaboração da recusa como uma possibilidade de afirmar uma multiplicidade de coisas que desconhecemos ainda, mas já somos, já estamos lá. Apenas não nos dedicamos a ela porque estamos sitiadas numa imaginação, né, do que chamamos realidade e que povoa e ocupa e coloniza tudo que a gente chama ser, ou tudo que a gente acha possível ser, né? Uhum. E aí essa afirmação como recusa, porque eu entendo essa coisa assim, tipo, guarda uma afirmação, né? Nosso movimento guarda uma afirmação. O eu sou da Hipólita, né? Que todas as vezes que ela diz eu sou, ela faz um movimento entre tempos, entre temporalidades, né? E entre corporeidades, e entre circunstâncias de força. Né? Ela vai para um outro fractal, assim, Uhum. e pensando nesses trabalhos que nós estamos fazendo, assim, e qual é a dimensão da manifestação da sua vida na minha, por exemplo, né? Mas, assim, também em vidas que nós desconhecemos, que estão manifestas nas nossas, sim, porque não é um dado da consciência, sim. Eu lembro aí a primeira vez que eu li Saidija Hartmann, nunca tinha lido, e eu encontrei na leitura do texto dela frases que eu havia formulado exatamente da mesma maneira, a mesma construção. Isso me emocionou muito, 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 porque eu não conhecia o trabalho dela e nós estávamos fazendo, assim, né, tínhamos intenções muito parecidas ou familiares, ou, né, a gente estava ali numa zona de contato, ainda que essa zona de contato não fosse um dado da consciência, ela estava. E eu sei que os nossos trabalhos estão aí em zonas de contato com coisas que ainda não acessamos e talvez não iremos acessar conscientemente. Então, nem sei como cheguei aqui, mas assim, esse eu sou, né, que manifesta tudo isso, contém uma afirmação, porque contém um movimento. Se a gente for pensar nessa polaridade positiva ou negativa, é um movimento que guarda a nossa intenção e que dá forma a uma intenção. Então, nesse sentido, ele enfim,
gera aí uma movida que é da afirmação nesse sentido, assim, é onde eu acho que você está falando dessa afirmação que está guardada aí. Na recusa, é a afirmação da recusa. É a afirmação da recusa. A dimensão É a afirmativa da afirmação da recusa. recusa, que é uma afirmação daquilo que não necessariamente sabemos ou sabemos por completo. É um modo de eleger o improvável. É um modo de eleger, sabe? A recusa acaba sendo isso. Um modo de eleger a indefinição, de confiar na indefinição mais do que na gramática. Uhum. O que é que a gente esteja fazendo? E dentro das amplas interpretações que isso pode ter, né? Isso pode gerar. Mas eu acho também, Cíntia, que a gente caminhou dentro desse movimento que a gente gerou aqui junta e que a gente chegou nessa pergunta, que não é uma pergunta que não é nem... Que é isso, não cabe nem a gente tentar responder, porque não é uma pergunta que se responde no nível individual, ou no nível de um momento, ou no nível unitário. Assim, uma pergunta que, na verdade, viabiliza, né? Quer dizer, como... Porque eu acho que é isso, porque isso passa por... Porque a Hipólita não diz, eu não sou essa ideia. Ela diz, eu sou essa outra. Então tem sabe? E aí eu acho que é esse... E isso muda tudo, não sei. Mas eu também sinto que é isso. A gente chegou num momento que é isso, que é chique e que talvez a gente possa, enfim. Sim, eu acho. Mas, assim, só para pensar essa última coisinha que você trouxe, assim, eu fiquei pensando que são as perguntas que exigem uma implicação que não é da ordem só intelectual, não. É uma coisa que a gente responde respirando mesmo. De verdade. No sentido de que precisa de uma prática, né? De uma prática de atenção, de uma prática... Não vai... Porque a gente já sabe como é, também. Uhum. A gente está vendo esse trabalho ser feito, a gente está acordada a isso, a gente testemunha muitas travessias. Uhum. Né? Todas nós estamos atravessando e algumas atravessam em processos vertiginosos e nos convocam, então a gente está numa movida que é atenta. Então a gente já sabe, de alguma maneira, como isso tem se dado. Mas nem é isso. É uma pergunta que, mais do que uma elaboração, ela precisa de um estado de implicação com ela. Assim. Eu vou pensar todas as vezes como faz isso. Todas as vezes que eu for convocada a esse lugar, que nós somos convocadas o tempo inteiro, né, pela coreografia do racial no nosso cotidiano, todas as vezes que for convocada a ser a professora negra ou ser a artista, né, que fala disso ou daquilo, a gente pensar como é que faz naquelas circunstâncias uma afirmação da recusa. Uma afirmação da recusa. É isso. É isso, é a nossa... É o que está sendo feito. Assim. Vamos que vamos. Eu acho que a gente fechou, sabe? Eu acho que assim, a gente deu o nosso nome pro projeto da Naimari. Sabe? Eu acho que a gente serviu beleza, eu acho que a gente serviu... Serviu, amiga, cadê o povo? Servimos.